Graça e paz em nome de Jesus. É um prazer ter você conosco aqui essa noite, que fez esse movimento para vir até esse lugar, porque todos nós também estamos em movimento. Justamente essa série de mensagens que nós estamos trabalhando e que nós estamos aplicando à nossa vida. E hoje nós vamos falar sobre o tema Em Movimento para a Devoção. Em movimento para a devoção. A grande verdade é que nós somos seres humanos dinâmicos. Nós somos como tubarões existenciais. Estamos sempre navegando, estamos sempre nadando pelos oceanos da vida para tentar sobreviver à existência, mas nunca paramos. A grande verdade é que ser humano é estar em movimento. Seja um movimento físico de um lugar para o outro, seja um movimento psicológico de um espaço psíquico para outro, seja um movimento espiritual, nós estamos sempre agindo, estamos sempre indo em busca de algo, estamos sempre correndo atrás de algo, estamos sempre procurando um fim, porque somos seres humanos em busca de um fim. Os filósofos e pensadores gregos encontraram uma palavrinha bastante interessante para falar sobre o fim do ser humano. Esse projeto último, essa questão que ele busca a todo custo, de todo coração, desde o seu nascimento até a sua morte. E eles deram uma palavrinha para isso chamado telos. Telos significa meta, objetivo, o fim último. E foi Agostinho de Hipona, um dos pais da igreja no século IV depois de Cristo, que falou que o ser humano não é apenas um ser teológico, que se conecta e se relaciona com o Theos, com Deus, mas também um ser teleológico, ou seja, que se conecta, que se relaciona com o seu fim. O ser humano está sempre à procura de algo maior, está sempre se movimentando em direção ao seu telos, ao seu propósito. Inclusive essa é uma palavrinha que tem sido mágica nos nossos dias. Pessoas vendem cursos à vontade para falar encontre o seu propósito. Pessoas começam algum tipo de empreendimento a partir de um propósito. Pessoas fazem decisões absurdas porque estão seguindo o seu propósito. E é verdade, porque há um afã, há um desejo, há uma sede do ser humano de encontrar a sua razão última, o seu fim, o seu propósito, o seu telos. E todos nós, invariavelmente essa noite, estamos nessa esteira, caminhando, porque nós não podemos parar. A esteira da humanidade, da existência, ela é implacável. Ela roda e não te dá oportunidade de paralisar. Não, você não pode ficar estático. Você está sempre se movimentando em direção a um fim, a um objetivo. A pergunta que não quer calar é se você e eu estamos nos movimentando para a direção correta. Fazer movimento não é nenhuma novidade. A pergunta retórica que toca o nosso coração para começarmos essa discussão é: você tem feito movimentos assertivos, efetivos, em direção ao que é correto? Você tem certeza que você está indo na direção exata? Como você faz para entender isso? Como você faz para diagnosticar isso? Para isso tem uma ilustração bem interessante. Um certo navegador resolveu fazer uma expedição e explorar novos continentes e saiu com a sua equipe numa caravana náutica e depois de muitos dias de navegação eles deram de encontro com um continente completamente diferente do que eles haviam proposto através dos seus cálculos com a bússola. Depois de muito conversarem e chegarem a uma conclusão, descobriram que a bússola do capitão estava levemente descalibrada do Polo Norte. E por isso eles fizeram uma incursão que deu depois, ao final da rota, num lugar totalmente alheio e distante do que eles haviam planejado. Estavam em movimento pelo oceano, mas estavam com a bússola descalibrada e estavam seguindo para um outro destino que não era o que eles queriam ou o que eles precisavam. Qual é a bússola que pode orientar a sua vida para se responder essa pergunta inquietante? Qual é a bússola essa noite que eu quero apresentar para você, para que você possa de alguma maneira corresponder a essa pergunta desconfortável? Porque até hoje talvez você não teve condições de parar para pensar se a sua rota realmente é correta, se o seu destino realmente é nobre, se você realmente está numa trajetória específica, pensada, projetada e que de fato você está em paz com isso. Agora talvez você esteja aí perguntando: não, pastor,
Eu não consigo responder a isso, porque eu não sei qual é a bússola, eu não sei qual é o instrumento, eu não sei como faço para fazer essa medição e essa mensuração sobre o meu destino, a minha trajetória e a minha caminhada. Eu quero dizer para você que existe uma bússola que Deus implantou em sua vida. Existe um senso de orientação que Deus colocou aí dentro de você, que diz exatamente se você está no caminho certo e se você está no destino adequado. Que diz exatamente se a sua jornada, se o seu movimento é assertivo ou se ele é apenas um paliativo, um genérico. Ele é apenas um placebo para você sobreviver à existência. Existe algo poderoso que Deus plantou em você e que diz para você se você de fato está se movendo na direção correta. E esse instrumento, pasmem, se surpreendam, esse instrumento é o seu coração. É ele que decide, que define e que mede se você de fato está no lugar certo. Se o movimento que você está fazendo na carreira, na família, na vida pessoal, na vida espiritual, está correto e alinhado àquilo que te traz o que Deus preparou para você. É o seu coração o instrumento de medição para isso. Talvez você não esteja compreendendo muito, mas uma frase de Agostinho possa nos ajudar aqui essa noite a interpretar esse fato. Agostinho disse o seguinte: fizeste-nos para ti, e o nosso coração está inquieto, enquanto não repousa em ti. Você não é obra do acaso, você não foi uma ameba tóxica navegando no mar caudaloso do caos há bilhões de anos atrás. Você foi criado com um telos, um fim, um propósito. Você é criatura do Criador, você é obra-prima da criação, você tem um destino e tem uma orientação final, você tem um fim e um propósito definido, mas enquanto o seu coração está desassossegado, enquanto o seu coração estiver inquieto, enquanto ele estiver gritando dentro de você, esgoelando, se debatendo para sobreviver, é um indicativo de que você está fazendo o movimento errado. É o seu coração que te diz que você está fazendo o movimento contrário ao seu telos, ao seu propósito, ao lugar que Deus te chamou para estar e ficar nele. E talvez você esteja se perguntando: pastor, mas qual é esse telos? Qual é esse propósito? O Agostinho diz: é Deus, é desfrutá-lo, é experimentá-lo, é conhecê-lo. Jesus disse em João capítulo 17, versículo 3, a vida eterna é essa, não é só a vida aqui, não é só a vida lá, é a vida completa, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Este é o nosso telos, esse é o nosso fim último, é conhecer a Deus, é desfrutar Deus, é experimentar Deus. E se a nossa vida não está se direcionando para isso, o nosso coração está acusando na bússola. Ele está dizendo: está algo errado aí. Tem uma desorientação. Os seus afetos estão desordenados. A sua bússola está descalibrada. Porque você não está encontrando o seu final, o seu propósito de existência. Queridos, se nós não estivermos com o nosso centro de gravidade bem orientado, nós vamos nos mover para todos os lugares sem encontrar aquilo que a nossa alma mais deseja. Agostinho disse isso. Mas também Kierkegaard, que foi um filósofo dinamarquês e também teólogo, ele falou que há um desespero na alma humana, que ele chama na sua teologia, na sua filosofia, de angústia existencial, que não é fruto das pessoas viverem mal na vida, mas não entenderem, não compreenderem o propósito pelos quais foram criados. Não entender o seu destino final, o seu propósito único de existir. Há uma angústia, um desespero da alma, é o coração acusando de que o movimento está inconstante, mas está sendo para a direção errada. Jonathan Edwards foi um avivalista do século XIX, nos Estados Unidos, e
pregou muito sobre as afeições religiosas, sobre o desejo humano, sobre os amores humanos. E ele diz o seguinte, que Deus é mais glorificado em nós quando nós somos mais satisfeitos nele. Não é no seu dinheiro, na sua conquista, na sua beleza, no seu nome, nos seus relacionamentos. Não é no que você faz, é nele que você é mais satisfeito e Deus é mais glorificado. Esse é o telos, irmãos. O restante é placebo, é genérico, é veneno, é tóxico. O objetivo final do ser humano não é ficar mais rico, mais popular, mais esbelto, mais poderoso, mas se aproximar mais daquele que o criou. Esse é o fim último de toda a humanidade. Só que muitos de nós não estamos fazendo esse movimento para esse lugar. Estamos com a nossa bússola descalibrada, estamos com o nosso polo gravitacional totalmente alheio àquilo que é de fato o que nós precisamos perseguir. E o Catecismo de Fé de Westminster, que é uma declaração da fé reformada, nós somos reformados, que aconteceu em 1643, eles dizem no primeiro artigo assim, qual é o fim último do ser humano? E o Catecismo Menor de Westminster, da Inglaterra, diz o seguinte: o fim último deste homem, desta mulher, da Renata, do Marcos, da Fernanda, do José, do Vitor, do Manuel, o fim último do ser humano é glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre. Desfrutá-lo para sempre. É para lá que o nosso coração se move, queridos. É para lá que os nossos afetos devem ser direcionados. É para lá que esse desejo visceral, intestinal, deve tomar a nossa vida e numa volúpia intensa, nos mover em vontade a Ele. Nos mover em direção a esse fim proposital que Deus plantou em nós. Que Deus colocou em nós. É o desejo que nos movimenta. É o afeto que nos coloca em ação. E é Ele que acusa se estamos aceitando, ou melhor, acertando ou não nosso destino. Porque se o coração está inquieto, é porque nossa alma não encontrou repouso. E se a nossa alma não encontrou repouso, é porque nós ainda não encontramos aquele que nos satisfaz. Por isso compramos mais, falamos mais, brigamos mais, realizamos mais, performamos mais. Porque a nossa alma está inquieta, desassossegada, totalmente alheia a tudo que se chama Deus. É preciso desejo, é preciso vontade, é preciso emoção para isso. E talvez você esteja aí dizendo: ah, pastor, esse negócio de emoção não é muito meu perfil, eu prefiro ser mais convencido racionalmente. E você, que pensou assim, faz eco a praticamente todas as pessoas que aqui estão e aqui que ouvem essa palavra. Porque nós somos herdeiros diretos do iluminismo. O iluminismo chegou com a proposta racionalista. E o fundador dessa proposta é nada mais, nada menos do que René Descartes, filósofo e pensador francês, que falou sobre aquela palavrinha magistral que muitos de nós conhecemos: penso, logo existo. Se você consegue pensar, significa que você é racional, e a racionalidade é o centro da vida humana. Então você tem que passar tudo pelo viés racional. Você precisa ser convencido intelectualmente, você precisa logicizar, você precisa matematizar, você precisa racionalizar, porque é aí que a fé está, é aí que a coerência habita, é aí que a ciência aterriza. Mas você sabe, e eu sei, que saber não é suficiente. Porque nós sofremos o hiato entre saber e fazer. Nós sofremos essa lacuna abissal entre eu sei o que eu tenho que fazer, o meu intelecto diz o que eu tenho que fazer, mas quando eu faço aquilo que a minha vontade me chama. E aqui está um indicativo: é a nossa vontade que determina o que nós pensamos, e não nós que pensamos determina a nossa vontade. Talvez nós tenhamos sido, como sociedade pós-moderna, ludibriados e enganados durante todo esse tempo para dizer que nós pensamos, logo existimos, quando na verdade é desejo, logo existo. Que é o seu desejo que te move. É a sua vontade, é a volúpia do seu coração que te coloca em movimento para algo. Não é só raciocinar. Posso te dar um exemplo? O camarada está num caso extraconjugal, chega para a esposa e diz: eu estou decidido a deixar esse casamento.
Ele sabe que ele está fazendo a maior besteira da sua vida. Ele sabe que a sua esposa é uma mulher coerente, decente. Ele sabe que os seus filhos vão sofrer muito com esta ruptura. E sabe das dificuldades dos seus filhos serem educados por um padrasto. Ele sabe de todos os preços que vão ser pagos por ele e por aqueles que são responsabilizados pela sua decisão. Ele sabe de tudo, queridos, mas o que ele faz? Ele se entrega ao desejo. E lá está ele na cama da amante mais uma vez. Há um hiato entre saber e fazer. E sabe o que a gente está fazendo? Tentando convencer a mente de uma pessoa que não sabe direcionar o seu afeto a Deus para que ele seja melhor moral. Isso é moralismo, isso não é fé, isso não é evangelho, isso não é igreja. Ou os nossos afetos se direcionam a Deus, ou nós estamos consumindo moralismo. E moralismo não muda a gente, não transforma caráter. Até que você encontre Jesus, o seu caráter é o seu destino. É para onde você está indo. É aquilo que você deseja, é aquilo que você anseia. Enquanto o seu norte não estiver orientado, você vai para todos os lugares, menos para o lugar da satisfação. E pode ser para a cama de um amante ou de um amante, como pode ser para a cama de uma jovem ou de um jovem, como pode ser para a entrega da imoralidade, como pode ser para a ganância, porque o empresário sabe que ele precisa ser generoso. Ele sabe que caixão não tem gaveta e que velório não tem caminhão de mudança. Ele sabe. Mas lá está ele consumindo, ganancioso, com a lei de Gerson, tirando vantagem de todo mundo, roubando, extorquindo, espoliando. Ele sabe, meu Deus do céu. Por que ele não faz? Porque há um hiato entre saber e fazer, até que as nossas emoções, até que a nossa devoção, até que o nosso coração se volte para esse lugar em Deus, a nossa vida será uma navegação perdida no oceano da existência. Por isso que a gente precisa conhecer o outro lado da história. Não é aqui, irmãos. E eu não estou fazendo apologia à burrice. Eu não estou fazendo um chamado à ignorância, você sabe disso. Eu só estou dizendo que isso aqui provou que não resolve. Seu casamento está destruído, sua história não tem sentido. Você está navegando de oceano em oceano, tentando encontrar uma posição e nada te satisfaz, porque isso aqui não resolve. É aqui. Porque tem um outro lado da história. No século XVII, René Descartes falou, penso, logo existo. Mas no mesmo século XVII, Blaise Pascal, filho de pastor, pensador e filósofo, disse o seguinte, contemporâneo de Descartes. Não acreditem no que Descartes diz. Espalhem que isso é mentira. E ele diz, a razão não é a verdade última, porque o coração tem razões que a própria razão desconhece. E isso nós vemos o tempo todo. Eu vou repetir para você. O coração tem razões que a própria razão desconhece. É por isso que nós temos esse ato. Porque o coração decide por nós coisas que a nossa razão não queria decidir. Dá a impressão, e parece que isso faz muito sentido nas Escrituras, que a força motriz da nossa vida é o coração. Não foi Freud, com a teoria psicanalítica, que descobriu isso. Que o desejo é a força motriz do ser humano. Não. Foi a Bíblia, Provérbios 4:23. Sobre tudo que você deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede as fontes de vida. É o seu coração que é a força motriz. É o seu coração que é a plataforma de lançamento para todos os movimentos que fazemos. Eu pergunto para você, você está indo na direção certa? Você tem certeza que você está se movimentando para o seu telos? Para o seu objetivo final? Ou a sua bússola está rodando o ponteiro como num frenesi, uma aceleração completa, onde você não tem descanso, não tem repouso, não tem porto e não tem destino? O seu coração está aí. Ele não te deixa enganar. Ele não me deixa mentir. Que Ele tem nos movido para algo. E sabe o que Ele tem nos movido? Para onde amamos mais. Você é o resultado daquilo que você ama. Você não é o que você é. Você é o que você ama. Eu li um livro recentemente que dizia o seguinte: você se torna aquilo que você adora. Isso está registrado no Salmo de número 115, versículo 18, que diz assim: o que são os ídolos dos homens?
Tornem-se semelhantes a eles, todos os que o adoram. Os ídolos não têm movimento, mas os seres humanos se estabilizam na vida e paralisam, se tornando ídolos, porque aprenderam a adorar um ídolo, e você se torna aquilo que você adora. O problema não é a separação, o problema é o amor desorientado. E não é o amor à sua esposa, é o amor a Cristo. O problema não é a ganância, o problema é o amor desorientado, a bússola apontando para o vantagismo. O problema não é a imoralidade, o problema não é a carnalidade, o problema não é a fofoca, o problema é o amor desorientado. Porque nós nos movemos por aquilo que amamos. E onde está o seu tesouro, aí estará o seu coração. Quem disse isso foi Jesus, e ninguém mais dos filósofos atrás. O que você ama determina o seu movimento. Se você ama a beleza, é para lá que você vai. Se você ama a posição, é para lá que você vai. Se você ama o dinheiro, é para lá que você vai. Onde está o seu tesouro, aí estará o seu coração. Agora, se você ama Deus, se você tem sua satisfação nele, é para lá que você se movimenta. A minha pergunta é: onde será que nós nos perdemos nesse caminho? Irmãos e irmãs, onde foi que nós perdemos o nosso polo gravitacional? Olha quanto tempo que a gente tem gasto com outras coisas. Olha como você organiza a sua agenda. Veja quais são suas prioridades. É óbvio que você vai dar mais atenção àquilo que você mais ama. Quem é que você ama? É óbvio que o seu coração vai ser inclinado e habituado e treinado para aquilo que você mais adora. E o que é que você adora? E nós não conseguimos deixar de adorar. Não pense nisso, porque somos seres amantes. Nós nascemos desejando, nós nascemos amando. O amor é a força do desejo. O desejo é o hábito do amor. É ali que está tudo acontecendo dentro de nós. Quando a gente nasce, já ansiamos e desejamos pelo seio da mãe. Depois ansiamos pelos olhos fraternos e maternais. Depois ansiamos pelo desejo, e o maior desejo do ser humano é ser desejado. E passamos a vida toda procurando um porto seguro para estabelecer o nosso coração. Somos seres amantes. Somos seres desejosos. Somos seres que adoram. Somos homo religiosos, conforme diz no latim, que significa você é um ser adorador. E se você quiser aproveitar essa oportunidade e mandar uma mensagem para o seu amigo ateu, fique à vontade agora. Porque não existe ateísmo, queridos. Não existe neutralidade. Todos nós adoramos alguma coisa, só precisamos escolher o que vamos adorar. Não adorar a Deus é adorar um não Deus. Não adorar a Deus é adorar todas as outras coisas. Nós somos seres adoradores e o nosso movimento de devoção, o nosso movimento de desejo nos impulsiona para esse altar sacrificial chamado ídolo. Ou nós estamos com a nossa bússola orientada no polo gravitacional chamado Deus e a nossa satisfação nele, ou nós vamos estar perdidos tentando sacrificar nos altares dos ídolos da nossa vida. Sejam eles considerados divinos ou não pela sociedade. Nós estaremos adorando todas as demais coisas, se não adorarmos o Deus verdadeiro. Eu pergunto de novo, você está se movendo na direção correta? Que você está se movendo, eu sei. A pergunta que o Espírito Santo faz ao nosso coração é: estamos fazendo isso na direção correta? Onde foi que a gente se perdeu? Onde foi que você se perdeu, jovem? Você sabe o que Deus plantou no seu coração. Você sabe o que Ele trouxe para você. Você sabe quem você é nele. Mas desde que chegou em Maringá, na universidade, você não consegue fazer outra coisa a não se render a outro amor que não é Ele. Está na hora de voltar, né? Está na hora de ajustar o polo gravitacional.
Onde foi que você se perdeu, homem? Você conquistou bastante, não é? Agora as pessoas reconhecem quem você é pelo carro que você anda. Mas você tem que fazer de tudo para se manter assim. E você sabe que à noite não dá para dormir. De tanto medo de perder o que você conquistou. Porque a sua identidade está enraizada nisso. Esse amor é cruel e vai devorar você. Onde foi que você se perdeu? Onde foi que nós nos perdemos? Onde nós rendemos o nosso verdadeiro amor, negociamos, adulteramos e vendemos ele a outro ídolo e a outro Deus desse mundo. Onde é que estão os nossos desejos mais íntimos e mais profundos, que nos movem em direção àquilo que de fato é verdadeiro, puro, agradável, onde nós devemos colocar o nosso pensamento e a nossa decisão e o nosso desejo. Eu trouxe para você aqui 2 textos bíblicos para que a gente possa ver onde foi que a gente se perdeu. Porque eu acredito que esses 2 textos, um do Antigo Testamento e um do Novo Testamento, eles resumem e categorizam muito bem o que talvez aconteceu com a sua vida no processo de perda do polo gravitacional, chamado satisfação em Deus. E o primeiro texto está em Êxodo, capítulo número 3, onde eu vou ler com você, e que diz assim: Moisés pastoreava o rebanho do sogro, o Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu em uma chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Moisés então pensou: vou me aproximar e ver essa coisa impressionante. Uau! Que coisa incrível! Por que a sarça não se queima? Quando o Senhor viu que ele se aproximava para observar, Deus o chamou do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Que bom que Deus te trouxe aqui essa noite. Que bom que você ligou este vídeo. Porque Deus está dizendo o seu nome nesse lugar, chamando a sua atenção. Chamando o seu nome para chamar a sua devoção. Para te trazer sobriedade diante de uma perda e um prejuízo desorientador que você vive. Então Deus chamando Moisés, Moisés respondeu: aqui estou. Então Deus disse: não se aproxime, tire as sandálias dos seus pés, porque onde você está pisando, Moisés, é terra santa. Moisés é o símbolo de quem passa pelo deserto e perde o seu propósito. Moisés desconsidera, negligencia a sua bússola e o seu centro gravitacional. Ele foi chamado por Deus para ser o libertador de Israel. Ele foi chamado por Deus para ser o líder de Israel. Ele sabia o seu propósito, mas por algum motivo ele está agora pisando em terra sagrada, como se fosse o lixo da sua existência. Depois de 40 anos de deserto, Moisés está nessa situação dizendo: o que tem nesse lugar? Tédio. O que tem no deserto? Nada. O que um deserto oferece? O silêncio. Eu preciso de aventura, preciso de adrenalina. Lá no palácio do Egito, como as coisas eram diferentes. Quando eu estava entre os faraós, como era bom. Mas aqui não tem nada. Eu preciso de ânimo, eu preciso de energia, eu preciso de mais adrenalina. E Moisés passa pelo solo do tédio, desprezando Deus. Ele não vê nada naquele lugar. Ele só vê a sua dor, seu sofrimento, sua perda, seu prejuízo. E o coração de Moisés está inquieto, porque ele sabe que aquele não é o seu telos. Mas anda de uma maneira displicente. Moisés é a figura de quem entrou no deserto e perdeu o seu propósito. O deserto roubou a sua fé. O deserto da sua vida trouxe tédio ao seu coração. A sua experiência com Deus se atrofiou, se desidratou no deserto que você experimentou, e eu não sei qual foi ele. Eu só sei que hoje você olha para a sua estrutura, eu só sei que você olha para o seu contexto e não consegue ver nada mais do que o silêncio, o tédio, e sabe que o seu coração está inquieto e desassossegado. Você se afastou de todo mundo, você buscou novos lugares, e ainda assim o seu coração te persegue dizendo: não está certo, não está certo, este não é o seu telos, este não é o seu propósito. Essa palavra é para você que se encontrou no deserto e perdeu o seu centro gravitacional, perdeu Cristo, perdeu a fé, perdeu o amor nele, perdeu
a confiança, perdeu a paixão por Ele. Para você que experimentou desertos áridos e que olha para a sua vida e diz: eu não tenho chance mais de me reerguer. Mas essa palavra também é para você, que se transformou numa pessoa entediada e entediante. A sua vida é uma vida tediosa. Acorda cedo, cuida do corpo, vai trabalhar, ganha dinheiro, ao final do dia passa no shopping, compra o que quer, dorme à noite à base de ansiolíticos, acorda no outro dia, cuida do corpo, vai trabalhar, passa no shopping, compra o que quer, dorme mais uma vez à noite à base de ansiolíticos, na sexta-feira acorda cedo, cuida do corpo, vai trabalhar, mas agora vai para a balada, porque sabe que precisa extravasar uma semana cheia de problemas, e depois dorme a custas de químicos e de entorpecentes para tentar sobreviver à miséria da vida. Isso não é vida, isso não é polo, isso não é atração, isto é desilusão. Isso é desorientação, meu filho, minha filha. Você que transformou a sua vida num tédio de ganhar dinheiro, num tédio de postagem em rede social, num tédio de criticar os outros, num tédio de buscar o seu ego, num tédio de se provar aos outros, num tédio de tentar ser melhor, num tédio de tirar vantagem, num tédio de ser uma pessoa nefasta, cruel. Essa palavra é para você que perdeu Cristo na caminhada e perdeu o polo de orientação e agora vive o tédio da vida comum. Não tem nada pior do que uma vida tediosa e comum, sem estarmos nos direcionando para aquilo que de fato vale a pena, para aquilo que de fato empolga o nosso coração. Mas eu tenho um texto do Novo Testamento, para você que não se encaixa no tédio. Eu acredito que você se encaixe nesse outro, porque aqui ninguém está indesculpável essa noite, nem você e nem eu. Lucas capítulo 10, Jesus entra numa casa. E caminhando Jesus, os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Maria o recebeu na sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor ouvindo o que ele dizia. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Então, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas, não? Você não está percebendo que eu estou fazendo todo o serviço sozinho? Que a minha irmã tenha me deixado sozinha nesse serviço? Diz ela que me ajude. Fala isso, Senhor. E o Senhor respondeu: aí eu não sei, porque seria legal se o Lucas tivesse gravado o texto bíblico igual as nossas Bíblias online fazem, né? Onde ela narra o texto. Como é que Jesus disse isso aqui? Você imagina? Qual foi a entonação de voz? Será que ele disse: Marta, Marta? Será que ele disse: Marta, Marta? Ou será que ele disse: Marta, Marta? Eu não sei como ele disse, mas eu sei como ele está dizendo para você agora. Porque ele está chamando sua atenção nesse lugar. E está dizendo o seu nome: Pedro, Pedro. Felipe, Felipe. Andréia, Andréia. Ou Andréia, Andréia. Eu não sei como ele está dizendo, mas eu sei que ele está falando ao seu coração para chamar a sua atenção e dizer o que ele precisa dizer. Você está preocupado, você está preocupada, seu coração está inquieto, sua vida está desassossegada, você tem, você conquista, você pode, você é importante, mas o seu coração te acusa e diz que você está em desassossego constante. Com muitas coisas você se preocupa, contudo apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e não lhe será tirada. Eu quero falar com você que foi engolida pela rotina da vida. Você que foi tragado pela rotina da sua história. Você que diz que não tem tempo. Você que diz que não tem possibilidades. E você que diz que não tem o privilégio de ser um pastor e viver de Deus o dia todo. A presença de Deus é a experiência mais democrática do universo, que não está restrita a um púlpito, a uma classe sacerdotal, mas que está disposta a todos que o chamam de Abba, Pai, Paizinho. E você diz que não tem tempo? A sua rotina te desiludiu? A sua rotina te treinou para ficar sem Deus?
A sua rotina te anestesiou ao ponto de não ouvir mais a voz dele e a não desejar mais o amado. Leia o livro de Cantares. O meu amado colocou a mão entre a porta e o meu coração se estremeceu. Qual foi a última vez que o seu coração se estremeceu? Qual foi a última vez que a sua alma, as suas entranhas se mobilizaram para dizer: é Ele? Eu preciso dele, eu quero ele, é dele que eu necessito. Qual foi a última vez que você deu um basta na rotina, pisou sobre ela e disse: chega, é ele que eu quero, é dele que eu preciso? Porque perdido em trocas de fraldas, talvez perdido em tantos documentos a despachar, talvez perdido em tantos compromissos a fazer, numa agenda frenética, você tem esquecido dele na casa. E não tem nada mais indesculpável do que ele estar na casa e você virar as costas para ele. Como você se sentiria ao ir na casa de uma pessoa e a pessoa nem te notar? Jesus não é notado na casa de Marta porque ela está ocupada com muitas coisas. Jesus não é notado nas nossas vidas porque a gente diz que está muito ocupado. E sabe qual é a principal estratégia que o diabo usa para manter os crentes longe de Deus? Ele disse isso num dos livros ficcionais de... Ai, sumiu o nome agora da horta na minha cabeça. Mas ele diz: carta de um diabo ao seu aprendiz, C.S. Lewis. E ele diz o seguinte: quer fazer com que os crentes se desviem de Deus? Deixe-os ocupados. Ocupados com o ministério, ocupados com o trabalho, ocupados com a família, ocupados com a religião, ocupados com o sacrifício, ocupados. E eles nunca vão perceber Deus. E não vão notá-lo. Aí está. Marta, Marta, por que é que você me perdeu? Você não perdeu Deus e o polo gravitacional de toda a sua existência no meio da rotina? Você que permitiu que o deserto roubasse a sua história. E você que permitiu que a rotina esmagasse a sua paixão. Essa palavra é para você. Sabe por quê, irmãos? Porque seja no deserto desidratado, ou seja na rotina esmagadora, Deus está presente. Seja onde for e como for, Ele está presente. Ele não deixou você no seu tédio. Ele ainda está lá dizendo: ei, é terra santa. Você diz que está precisando de adrenalina? Você quer aventura? Eu estou aqui, só me perceba. Você que diz: eu tenho tanta coisa a fazer, eu tenho tanta coisa a realizar. Deus diz: eu estou aqui na casa. Deus diz: eu estou presente, conforme o Salmo 139. Ah, se eu subo no mais alto, lá tu estás. Se eu armo a minha cama entre os mortos, tu estás também. Se eu pego a asa da alvorada e vou até o horizonte final, lá o Senhor vai me guiar e a tua mão estará comigo. Não tem um lugar onde Deus não esteja. Nós somos indesculpáveis por não notá-lo, por não percebê-lo e por não direcionar o nosso amor a Ele. Seja em desertos ou em rotinas, Deus está ali para ser o alvo do nosso amor, o telos da nossa existência, a satisfação do grito da nossa alma. É ali que estamos, é ali que somos, é ali que nós nos encontramos. Por isso, qual é o caminho agora? Já que você conheceu toda essa estrutura, já que nós fizemos um movimento onde você veio até esse lugar de reconhecimento do estado do coração e das decisões que você precisa tomar em relação a Deus. Como fazer um movimento de quebra dessa situação? Como fazer? Em primeiro lugar, irmãos e irmãs, aprenda que você precisa destruir as liturgias seculares. A liturgia secular é o que leva você a uma rotina religiosa, que leva você a uma vida sem Deus. A rotina religiosa destrói o seu coração. A liturgia secular que está no mundo lá fora também atrofia a sua alma. E a liturgia secular tem alguns movimentos. Primeiro, ela forma seu hábito. Nada melhor do que colocar um hábito na sua vida. Hábito é treino. Você treina, prepara, até o ponto de você não precisar mais pensar e faz automaticamente. Você se move igual qualquer mundano. Se veste como qualquer mundana. Posta como qualquer mundano. Tem relacionamentos como qualquer ateu ou qualquer pagão. É o hábito. Você se tornou igual ao que você adora. Porque a liturgia secular, ela modela o nosso hábito. Ela treina para que a gente faça de maneira automática. Lembra quando você foi aprender a dirigir?
Pisa no acelerador, não, embreagem. O pé direito no freio, pelo amor de Deus, não pisa com o esquerdo. Peraí. Ó, o retrovisor tem que olhar, não. Ai meu Deus, e agora o que eu faço? Dou seta, tem que dar seta. Você lembra? Até que você alcançou o hábito de dirigir. Esses dias você chegou na sua casa sem saber como chegou. Porque você teve uma reunião tão ruim que você ficou pensando, por que eu não falei aquilo, por que eu não falei aquilo, por que eu não falei aquilo? E deu seta, e passou pelo semáforo, e parou para o pedestre passar, e você nem lembra o que aconteceu. Porque o hábito treina o nosso comportamento. Para que a gente não precise mais pensar para fazer. Nós estamos dando respostas automáticas a um Deus que espera a espontaneidade da nossa alma. Que espera nada mais que um relacionamento profundo e sincero. A liturgia secular também nos coloca ritmo. Deixa-nos ocupados. Deixa-nos em posição de subserviência. Eu sou escravo da minha rotina, sou escravo do meu dia a dia, sou escravo do ritmo do mundo. Liturgia secular. A liturgia secular apresenta ídolos. Coloca diante de você os ídolos para que você possa adorá-los. E não tem nenhum lugar mais propício para a apresentação de novos ídolos do que a nossa sociedade pós-moderna. Posso dar um exemplo para vocês só? O shopping center. Um ídolo muito interessante dos nossos dias está lá, ou ele se desdobra em vários ídolos. Na verdade, o shopping center é a catedral do culto e da adoração. Eu tive a oportunidade de visitar uma das catedrais mais antigas do mundo na Europa recentemente. E eu descobri algo que eu não sabia. As catedrais, elas não são um lugar único de culto. As pessoas entram e elas vão para os lugares onde mais lhe interessam. Existem várias capelas de vários ídolos e deuses dentro daquele lugar, onde a pessoa vai sacrificar, oferecer ou ofertar a sua divindade pessoal que mais lhe atrai. Existem nichos e capelas dentro da catedral. E o shopping é a nossa catedral da adoração. O que as catedrais faziam anteriormente, com uma arquitetura visível, com um átrio de entrada, o shopping center faz a mesma coisa com a gente. A catedral tinha o som gregoriano, que nos levava à alma e nos trazia enlevo e tranquilidade. O shopping tem toda uma estrutura aromática e preparada para que a gente vá consumir. Os nichos e as capelas dentro da catedral agora foram substituídas pelas lojas bem equipadas, onde havia um deus ou um ídolo na catedral. Agora existem alguns manequins e alguns objetos de desejo, que faz com que a gente deseje ser igual àquilo. E depois de um momento passando pela catedral do consumo, você se vê diante do momento do sacrifício. Você pega o seu cartão e faz o sacrifício diante do sacerdote, que feliz com o incenso agradável das 12 parcelas, recebe a sua oferenda. E quando você sai daquele santuário imediato, aquela capela, você se depara com outra, e com outra, e com outra. Eu pergunto para você, qual foi a última vez que o shopping falou a sua razão? Porque o shopping center, o templo do consumo, não quer falar a sua razão. Porque ele descobriu que a nossa emoção é o nosso desejo que nos movimenta a decisão. Ao pensar, ao fazer, e não o que nós pensamos. Ninguém convence você de comprar algo. É o seu desejo que te estimula para ter aquilo. É a catedral. É a catedral do consumo. Esse é só um exemplo dos ídolos que são apresentados. Podemos falar outros? Talvez a semana que vem. E não perca essa conversa, porque vamos falar mais sobre a liturgia secular semana que vem. Mas para ganhar tempo, é preciso que você saiba, principalmente, que a liturgia secular te joga em reinos rivais. E você nem percebe. Às vezes você está jogando contra o time de Deus e nem notou, sabe por quê? Porque você está imerso na cultura. Você não deu um passo para trás e olhou e disse, uau, esse não é o jeito de viver com Deus. Não, meu jovem, esse não é o jeito de viver com Deus. Ah, mas na igreja anterior, ah, mas a popularidade, ah, mas o... Não é o jeito de Deus. Imersos na cultura, nós estamos apenas reproduzindo padrões. E é isso que a liturgia secular faz, rouba a nossa consciência para que a gente apenas faça sem saber. O que menos sabe da água é o peixe. E talvez você esteja reproduzindo padrões e nem saiba mais, porque está imerso na cultura secular, que rouba a sua devoção de Deus. Hábito, ritmo, deuses e imersão no antirreino, onde você nem percebe mais que está jogando contra Deus. Seus negócios são contra Deus. Seu estilo de vida é contra Deus. A própria adoração que você faz nesse lugar é contra Deus. Porque não é para Ele. Quando se torna uma performance, ato mecânico não é mais para Ele.
É a liturgia secular que está esmagando a nossa capacidade de responder o amor ao nosso polo gravitacional, que é o nosso anseio por Ele, o nosso desejo por Ele. Mas para encerrar nossa conversa, não basta apenas discernir, não basta apenas saber, é preciso que você se mova em direção. Então a palavra hoje é em movimento. Como é que você pode quebrar a estrutura da liturgia secular que está roubando a sua devoção e te colocando numa vida onde a direção aponta que você está longe do prumo? Faça um movimento em direção à liturgia do sagrado. E a liturgia do sagrado é a coisa mais linda que existe. Primeiro, aprenda a fazer uma exegese, uma leitura, uma interpretação da cultura. Não fique abraçando tudo como se diz. As coisas não são como são. Aprenda a lê-las, aprenda a identificá-las. Não dê tudo como certo ou garantido. Faça uma leitura de contexto e de cenário e veja se o seu coração está em paz ou se ele está inquieto lá dentro. Segundo, faça um protesto profético. Seja como os monges do século IV, que saíam dos turbilhões das cidades, da turbilhão da religiosidade, e iam para lugares ermos e ficavam sozinhos para protestar contra o barulho e o buzinaço da humanidade. Proteste, meu irmão. Proteste contra os gritos de uma sociedade que te escraviza a viver nada menos do que Deus. Faça um protesto profético e isole o seu coração da gritaria desse mundo que só te leva para mais longe do seu Criador. Terceiro, desmistifique os seus deuses. Tem muito Deus camuflado aí. Tem muito Deus colocado uma venda, um paninho para cobrir. Tire e chame de Deus. E diga: isso é um Deus mentiroso. Revele a cara monstruosa dele, a face destruidora. Desmistifique o seu Deus. Assim como os profetas das Escrituras desmistificaram o Império Babilônico com seu rosto cruel e o Império Romano com seu rosto cruel. Faça uma leitura profética do mundo atual e desmistifique os deuses que estão roubando o seu amor a Deus, que estão adulterando a sua alma com Ele. Desmistifique, identifique os deuses da cultura e os deuses que estão posicionados nos seus nichos do seu coração. Quarto, adore a Deus. Adore a Deus. A palavra adorar inclui prostração. Renda-se a Ele, não ao dinheiro, não ao sexo, não às oportunidades, não à religiosidade, não ao status. Se renda a Ele, a Cristo. A adoração é um ato de rebeldia, irmãos. A adoração a Deus é um ato de rebeldia. Quando eu levanto as minhas mãos nesse lugar e digo: Jesus, eu te amo, eu estou me rebelando contra os falsos deuses, contra o império das trevas, contra os poderes e principados. Eu estou rebelando contra a minha carne, eu estou me rebelando contra o mundo. Não tem nada mais poderoso para uma igreja do que a sua adoração. A sua adoração é um ato de rebelião contra os falsos deuses. Quem não adora a Deus, adora todas as outras coisas. Por isso, a questão não é se você vai adorar. A questão é quem é que você vai adorar. Quem é o alvo da sua vida? Quem é que você vai adorar? O Gadu? O grande arquiteto do universo que te impede de viver o melhor de Deus na sua história? Ele não é a bússola. Ele não é o polo, é Cristo o Senhor. Não é Alá, não são as 4 leis da filosofia oriental, não é a meditação guiada. Quem vai te levar para esse lugar é a adoração a Cristo. Esse é o ato de adoração e de rebelião contra todos os deuses e mentiras dessa sociedade. Adore, meu irmão. Adore na sua casa, adore no trânsito, adore, levante uma palavra de louvor a Jesus Cristo e reconheça quem Ele é. E por fim, sobretudo, faça a liturgia do ordinário. A liturgia do ordinário é um livro que foi lançado não há muito tempo, que apresenta para nós o prazer de perceber Deus nas pequenas coisas. Seja no tédio do deserto ou na rotina de servir as mesas,
a gente consegue percebê-lo porque Ele está ali. A rotina do ordinário é perceber Deus, é notar, é ter gratidão por Ele e reconhecê-lo. Essa é a rotina do ordinário. É perceber que Ele está presente em todo lugar. O Blaise Pascal, ele contou uma história bem interessante com uma conversa que ele teve com o pai dele. Ele disse: pai, eu estava cavalgando, meu cavalo caiu e eu caí junto com ele, mas Deus me trouxe um livramento, eu não machuquei nada, papai. E o pai olha para ele e diz: filho, eu tive um livramento maior ainda. E o filho fala: pai, mas o que aconteceu? O senhor também sofreu um acidente? Escute. E o pai do Pascal diz o seguinte: eu cavalguei durante 7 horas sem parar, e o meu cavalo não tropeçou nenhuma vez. Isso é liturgia do ordinário. É ver as bênçãos escondidas. É ver a digital do Criador no sorriso da criança, no rosto da esposa, ferida e machucada pelo jeito que você a trata. É ver que ali ainda existe bênção na sua casa. O rosto do seu marido, perdido e desorientado. O rosto das pessoas que estão perto de nós. É ver a vida e enxergar: Ele está ali. Ele é o meu polo, Ele é o meu centro gravitacional, e dele emanam todas as coisas. A liturgia do ordinário traz a minha vida para a devoção. Seja devoto, irmão. Devoto. Porque devoto você já é, você só precisa escolher de quem. Seja devoto do seu Criador e monitore, reoriente todas as suas ações. A bússola do seu coração para a pessoa certa. A bússola do seu coração não aponta para um lugar, aponta para uma pessoa, e essa pessoa é Jesus. E faça isso com a sua vida devocional. E o que é vida devocional? É uma vida entregue, é devoção. Se você não sabe como fazer isso, nós queremos ajudar você durante 21 dias. Se você quiser participar conosco de um movimento de quebrar a cultura secular, a liturgia secular, e trazer Deus para a liturgia do ordinário, nós vamos iniciar um movimento onde várias vezes nos dias você vai receber no seu celular um lembrete de algo que você possa lembrar de Deus. Nós chamamos de 21 dias de consagração. Nesses 21 dias nós vamos orar, jejuar, nós vamos adorar. É uma disciplina, é um hábito que você vai desenvolver para que o seu coração seja monitorado a isso. Nós queremos te dar uma ferramenta para que você possa se mover com o coração e não mais só com isso. Como nós vamos fazer? Às 6 da manhã você vai receber no seu celular, porque só é um grupo de WhatsApp, não tem informações em outro lugar, não adianta ligar na secretaria, é no grupo de WhatsApp que você vai receber informação: como jejuar, como orar, qual o texto da Bíblia ler naquele dia, tudo lá. Nesse grupo onde só posta o administrador, nós diremos às 6 da manhã: aqui está o devocional do dia, leia. A meio-dia nós vamos chamar você, se quiser orar conosco, no alarme de oração da meio-dia. Às 18 horas nós vamos enviar um áudio de oração por você e pela sua família, pela nossa equipe de intercessão. Às 21 horas, durante 21 dias, nós vamos fazer uma live no Instagram da igreja, e você vai ter um momento de oração conosco. E, por fim, nós vamos ter na quarta-feira o painel de oração, onde vamos abrir o WhatsApp para todas as pessoas colocarem o seu pedido de oração e orarmos durante aquela semana. É isso. Se você quiser participar conosco, é só escanear o QR Code e depois entrar no grupo, que amanhã a gente começa consagrando a nossa vida durante 21 dias, porque essa é a nossa bússola, o nosso Deus, e nele está toda a nossa afeição.